E foi me dada uma tarefa meio complicada pelo pastor Livre de falar sobre tentar trazer um histórico da reforma protestante. E a gente queria trazer algumas coisas para os irmãos e para as irmãs, e na tentativa de nos levar a refletir sobre a nossa igreja hoje, sobre como está acontecendo a reforma hoje a nossa realidade. Eu queria começar com um pensamento que diz o seguinte: comemorar a reforma não é uma questão de saudosismo ou apego à tradição, mas significa reafirmar os fundamentos bíblicos redescobertos e confessados pelos reformadores, sem os quais ficaremos à deriva no mar de incertezas que caracteriza a presente era. Quem escreveu isso foi o reverendo Aldeir de Souza Matos, que ele é historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. A reforma protestante ela teve início no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero ele colocou as suas 95 teses, ali na Catedral de Wittenberg. A ideia de Lutero, como tantos outros, ele só queria levar a igreja, só queria que a igreja voltasse a ser igreja. Não havia nenhuma intenção de reformar, ele queria que a igreja voltasse a ser igreja. Mas o ato dele de colocar as suas 95 teses, eu digo que não gerou uma reforma, mas gerou uma revolução. O que aconteceu a partir da decisão de Lutero foi uma revolução que mudou a história da igreja e consequentemente, mudou a história da humanidade. O impacto da reforma é algo absolutamente extraordinário. Por quê? Porque o homem ele só queria uma coisa: conhecer Deus melhor. Porque o homem só queria uma coisa: que as pessoas conhecessem Deus. Só isso. Não havia pretensões ufanistas, egoístas. Só queria que as pessoas pudessem ter um contato direto com Deus. E então nós dividimos esse tempo aqui em três partes. A primeira parte é sobre o impacto da reforma protestante na história. Qual foi o impacto que foi causado? E a gente vê alguns impactos causados. Primeiro, divisão da reforma, divisão da igreja. A reforma protestante provocou uma divisão da igreja católica ocidental. A igreja, consequentemente, ela rachou. Reformadores como Martinho Lutero, João Calvino, Eurípides Zwingli desafiaram a autoridade papal e questionaram várias práticas da Igreja Católica, resultando na criação de igrejas protestantes, como o luteranismo e o calvinismo. E isso dividiu as igrejas, dividiu tudo. O segundo impacto foi, consequentemente, o surgimento do protestantismo. O movimento protestante trouxe à tona várias correntes teológicas em igrejas que se afastaram da autoridade papal e tradicional da Igreja Católica. O protestantismo enfatizou, presta atenção nisso, que é um problema que nós temos hoje. O protestantismo enfatizou a leitura direta das Escrituras. Coisa básica. A salvação pela fé e a importância do sacerdócio de todos os crentes. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos os nossos títulos. Mas aquela ovelhinha lá,
vezes ela até é melhor do que a gente. Temos ministérios diferentes. Só isso. Nós não somos deuses, apesar de nos considerarmos. Fala, Senhor. Nós não somos. Somos homens e mulheres homens. Por isso que a gente vê muitos escândalos aí com pastores, porque a gente acha que a gente é uma casta superior. E no terra a reforma trouxe isso, somos todos iguais. Ministério diferente. Lembro de um pastor, eu tentava me acordar. Falar para o pastor falar pouco é complicado. Eu lembro de um pastor que um dia terminou um culto, eu fui para a porta com ele, e chegou uma ovelha e começou a falar com ele. Por coincidência, o nome dele era Luiz Carlos também. Luiz Carlos, ele está conversando comigo, e a ovelha, Luiz Carlos. Ô Luiz Carlos, ô Luiz Carlos. Aí ela falou, reverendo Luiz Carlos, pois não, e não. Vai dizer que não é assim. Vai dizer que não é assim. Tem que nos chamar pelo título. Se não chamar pelo título, eu de uma ovelha me chegou, reverendo, estava chegando na questão, como é que eu chamo o senhor? Reverendo, senhor, pastor, cara, não me xingando, pode me chamar do que você quiser, só não pode me xingar. Nós somos iguais. A reforma, ela desempenhou um papel na formação em terceiro lugar, o nacionalismo e o desenvolvimento do Estado moderno. A reforma também desempenhou um papel na formação dos Estados modernos na Europa. A gente vai pular algumas coisas aqui, senão vai se alongar muito. Quarto lugar, a educação e a alfabetização. O movimento reformado promoveu a educação e a alfabetização, uma vez que a leitura direta das Escrituras era vista como uma parte essencial da fé protestante. Um dos lemas fundamentais da reforma era o seguinte: aonde tem uma igreja, ao lado tem uma escola e um hospital. Bravo. Ponto fundamental da reforma. ênfase na educação. Tem que educar, tem que ensinar, tem que dar conhecimento ao povo. Quinto lugar, o quinto impacto é o desenvolvimento da imprensa. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg desempenhou um papel fundamental na disseminação das ideias da reforma. A Bíblia de Lutero, por exemplo, foi rapidamente traduzida e impressa, tornando a escritura acessível ao público mais amplo. Eu fico imaginando o que esses homens, o que Paulo, o que Lutero, o que Calvino fariam com a disponibilidade tecnológica que nós de hoje. Jesus, uma quanta, hein? A gente usa para fazer memes, para criticar o sermão do outro colega, para criticar a igreja dele. Esses homens transformariam novamente a sociedade com a tecnologia que eles têm. Em sexto lugar, o impacto foi a liberdade religiosa. A reforma também contribuiu para o desenvolvimento das ideias da liberdade religiosa e tolerância religiosa. A irmãzinha falou uma coisa muito interessante. Hoje, em Israel, amanhã pode ser a gente. Porque para eles só pode ter uma religião. Só pode ter um Deus.
O resto tem que ser exterminado. E o princípio da reforma trazer trazer essa verdade, dessa liberdade religiosa. As pessoas podem adorar culto a quem quiser, mas há um único verdadeiro Deus. Mas você é livre para ir pelo caminho lá. Você tem liberdade para cultuar quem você quiser. A sexta coisa é o impacto cultural. A reforma também teve um impacto na arte, na música e na literatura. Por exemplo, a música coral protestante, especialmente os hinos, desempenhou um papel importante na cultura religiosa e secular. Olha aí. A reforma trouxe cultura, gerou cultura. Você vai ver a maioria dos grandes pintores, dos grandes compositores, e aí o Nilson pode falar melhor do que o Nilson, são todos protestantes. O primeiro pedagogo, Homero, protestante. Então, a reforma, ela gerou um impacto tremendo na sociedade. E, em último lugar, o desenvolvimento do capitalismo. Alguns historiadores argumentam que a ética protestante, com uma ênfase no trabalho árduo e a poupança e responsabilidade pessoal, contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Qual é a reforma que gerou isso? Você tem que trabalhar. Mas porque foi lá em Paulo, né? Se você não quer trabalhar, não coma. Não vai trabalhar, vagabundo. É isso aí que Paulo falou. Tradução livre e contemporânea, pregando no escala. Não quer trabalhar, se vira, se trabalha, se vira. Segundo ponto que a gente quer trazer, no caso, é o impacto da reforma nos países. Qual foi o impacto que a reforma produziu nos países? A gente vê, o primeiro país que a gente vê é a Alemanha. A reforma luterana se espalhou pela Alemanha, resultando na criação de uma igreja nacional, a igreja luterana, que desempenhou um papel importante na formação da identidade religiosa e cultural da Alemanha. O Lutero acabou fixando o alemão, a língua alemã. Na Suíça, a reforma foi liderada por Zwingli e Calvino. Eles estabeleceram a reforma na Suíça, criando igrejas reformadas que enfatizavam doutrinas teológicas diferentes da igreja católica. Na Inglaterra, a reforma assim, meio estranha, mas outra, né? Foi liderada pelo rei Henrique VIII, que rompeu com a igreja católica para estabelecer a igreja da Inglaterra em 1534. Isso ocorreu em grande parte devido à recusa do Papa em anular o casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Foi mais política do que religiosa, mas gerou uma reforma. Na Escócia, a Escócia foi profundamente influenciada pela reforma calvinista, liderada por John Knox. A igreja presbiteriana escocesa surgiu como resultado da reforma e se tornou a denominação dominante na Escócia. John Knox é um detalhe muito simples, né? A rainha dizia que podia enfrentar qualquer exército, mas temia quando John Knox parava. Uau! Temia quando John Knox parava. Glória! Eu lembro uma história aqui de uma comunidade de algum lugar, não vou dizer aonde, né? Uma comunidade em que o tráfico estava na porta da igreja e incomodava a igreja, e de tanto incomodar, um dia o pastor chegou para o chefe, né? E falou: será que vocês poderiam vender em outro lugar? E o camarada olhou para a cara do pastor e falou: vocês não oram, não? Vocês não oram, não? Nos Países Baixos, a reforma calvinista também se espalhou pelos Países Baixos,
a luta pela independência dos Países Baixos do domínio espanhol estava interligada com a difusão do calvinismo e busca por liberdade religiosa. Na França, a reforma protestante, particularmente o calvinismo, ganhou seguidores na França, levando a conflitos religiosos, como as guerras de religião. Finalmente, o Edito de Nantes, em 1598, a França concedeu tolerância religiosa aos protestantes. Vieram para o Brasil os huguenotes e mataram os protestantes, dos primeiros protestantes que chegaram no Brasil, mataram o Rio de Janeiro. E, na verdade, era Cabo Frio, era o grande Cabo Frio. O primeiro martírio de crentes aconteceu. Uau! Porque era tudo Cabo Frio, a gente tem história. Ela também se expandiu pela Suécia e pela Dinamarca e também chegou à América. Né? A reforma também teve impacto nas colônias europeias na América. Os peregrinos se estabeleceram em Plymouth, foi embora, Massachusetts. Eram puritanos, uma denominação protestante que buscava reformar a igreja da Inglaterra. Então, a reforma, ela impactou diversos países. E é interessante que há um dado que eu tentei resgatar, mas não consegui, que a gente mudou de casa, está morando num apartamento pequeno, que não deu para montar a biblioteca. E tem um livro sobre a reforma, que fala, diz basicamente o seguinte: dos 10 países mais ricos do mundo, 7 são de origem protestante e 3 de origem católica. Dos 10 países mais pobres, 7 são de origem católica e 3 protestantes. Isso mostra claramente o poder, o impacto da reforma protestante, da reforma protestante. Aí a gente, em terceiro lugar, a gente traz o impacto, consequentemente, da reforma protestante na sociedade atual. Quais são alguns impactos que isso produz atualmente? A alfabetização e a educação. A ênfase na leitura da palavra da Bíblia, na tradição protestante, incentivou a alfabetização e a educação em muitos países. Então, a ênfase da necessidade da pessoa ler a Bíblia na sua própria língua levou as pessoas a aprenderem a ler. E a gente precisaria tentar resgatar esse princípio da reforma. A gente, em Cabo Frio, a gente passa quem é pai, né? Esse ponto, graças a Deus, que eu sou pai, né? Mas você vai passar o tempo entendendo, vai colocar os seus filhos aonde? Tem escola que já adota identidade de gênero. Onde você vai colocar seus filhos? Para estudar. 90%, eu acho que 90% dos nossos jovens adolescentes, quando entram para a faculdade, são filhos. A gente precisa voltar às origens. As igrejas precisam pensar nisso. Dá trabalho. E a geração perdida vale a pena? Vale a pena? O capitalismo e a ética do trabalho. Alguns historiadores argumentam que a ética protestante, com uma ênfase no trabalho árduo e a responsabilidade pessoal e a poupança, influenciou no desenvolvimento do capitalismo moderno. E aí a gente vai pulando as coisas.
a autonomia individual. A reforma enfatizou a importância da fé pessoal e do sacerdócio de todos os crentes, o que contribui para a promoção da autonomia individual e responsabilidade pessoal nas decisões religiosas e éticas. As pessoas vêm aconselhar comigo e eu falo o seguinte: olha, tem essa decisão, se você tomar essa decisão, vai dar nisso. Se você tomar essa outra decisão, vai dar nisso. O que é que eu faço, pastor? Vai orar e pedir direção a Deus. Fala o que eu estou dizendo. É você e Deus. Deus fala com você. Porque se der errado, não vai dizer que foi o pastor que falou. Você e Deus. Essa individualidade, ela é fundamental. A gente precisa trabalhar isso. Na arte e na cultura, como a gente já falou, o impacto na arte e na cultura foi algo extraordinário. Também na tolerância religiosa e na liberdade. A separação entre igreja e Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. De vez em quando a gente passa uma campanha muito grande, porque muitas vezes sabendo tirava a cara. Porque eu vi um deputado evangélico, sem entrar em questão política, brigando com uma senadora evangélica em rede nacional. Só faltou falar que a mãe do outro era feia. Mas o resto falou tudo. E eram dois evangélicos. E a gente não para, não para pensar nisso. Eu vou pular, eu trouxe aqui também os principais reformadores, o impacto dele, eu vou pular isso, deixar isso falar, senão eu vou atrapalhar a vida do resto. Vamos passar para os finalmente, para tentar cumprir o currículo. Olhando a história da reforma, e muitas daqueles que influenciaram e foram influenciados por ela, e por causa dela foram usados por Deus para fazer coisas extraordinárias, 3 exemplos me chamam a atenção. E é para trazer para vocês 3 exemplos práticos. Primeiro exemplo foram os pastores missionários enviados por Calvino. Calvino treinava os pastores que enviavam para evangelizar a França. O que acontecia? Aqueles pastores iam com as suas famílias, com as suas esposas para a França para evangelizar. Chegavam lá, eles eram mortos. Eu vi isso quando eu estava fazendo doutorado. Isso arrebentou comigo. Porque quando aquelas mulheres viúvas, perdidas na França, não sabiam o que fazer, elas viraram uma para a outra e falaram o seguinte: vamos voltar para Genebra. Calvino vai cuidar da gente. Vamos voltar para Genebra. Lá, Calvino não vai nos desamparar. Isso deixou muito, sabe? A maioria olha Calvino, né? Cara, não está pastorzão. Cuidava das pessoas. Outra coisa, a segunda coisa que me impressiona, que chamou muito a minha atenção, foi Jonatas Eduardo. Todos nós conhecemos a história de Jonatas Eduardo. Um dia, um ovelha minha ia jogar uns livros fora e falou: rapaz, de repente se interessa o senhor. Eu peguei, era um dicionário de religião, dicionário secular. E no dicionário vinha trazendo os grandes profetas da humanidade. Diversos profetas. E por incrível que pareça, esse autor classificou Jonatas Eduardo como um dos grandes profetas da humanidade. Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi o que ele escreveu
Jonas Eduardo. Ele disse o seguinte: diferente, eu gravei literalmente, diferentemente de todos os outros grandes profetas da humanidade, Jonas Eduardo era muito bem casado. Uau. Diferente de todos os outros, ele era muito bem casado. E a gente conhece o colega que já está indo para o quinto, ou para o sexto. Era muito bem casado. Vocês sabem um pouco da história dele, da mulher dele, né? A mulher de Jonas Eduardo ficou 17 dias arrebatada. Pessoal que pentecostal que gosta desses negócios, né? Você está longe. Você está muito longe. Nós estamos muito longe. 17 dias arrebatado. Só isso. Só isso. Só isso. E última, chama a atenção. Aí a gente vai falar do metodismo, né? Do pai do metodismo, John Wesley. John Wesley tem duas frases que mexem comigo. A primeira, ele disse o seguinte: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Me dá 100 homens, e eu vou abalar o mundo. E nós, igreja evangélica de Cabo Frio, nos ufundamos, nos enchemos de orgulho, dizendo que temos 60% da população evangélica de Cabo Frio. Conversa fiada. Se tivesse, a nossa cidade era outra. Ele falou: se eu tivesse 100, a gente tem que tem 60, 70 mil e não muda nada. Muito pelo contrário, desculpa. O que a gente tem de pastor funcionário fantasma na prefeitura é coisa de Deus. Então, eu posso não me chamar para falar que eu sou muito inconveniente. O que tem de pastor funcionário fantasma, o que tem de membro da igreja funcionário fantasma, e nós pastores não fazemos nada. Nós estamos até precisando melhor. E a gente não sabe porque a gente não muda a história da nossa cidade. Concluindo, a outra frase que ele disse é o seguinte: eu não considero como crente alguém que ore menos do que 4 horas por dia. Eu não considero como crente alguém que ore menos de 4 horas por dia. A média de oração do pastor, dos pastores brasileiros, é de 6 a 8 minutos por dia. A média, o pastor brasileiro ora de 6 a 8 minutos por dia. Isso nem foi de barriga fria. Se o pastor ora 6 minutos por dia, imagina o quê? Imagina o quê? Concluindo, eu trouxe uma reflexão pessoal minha, que eu escrevi num boletim uma vez. Diante de tanto misticismo, culto à personalidade, celebrações esdrúxulas, em que o homem se tornou o centro e a razão de ser da adoração, e Deus tornou-se apenas um realizador obediente dos desejos dos seus filhos, que parecem crianças mimadas, exigindo e dando ordens e mais diversas ordens para terem seus desejos e sonhos se tornando realidade. Relembrar os princípios da reforma protestante,
como também a vida desses homens reformadores é fundamental para que a igreja retorne aos fundamentos básicos e centrais do Evangelho neotestamentário, libertando-se do triunfalismo falista utópico, de um cristianismo barato, artificial e antropocêntrico. Assim, precisamos de uma nova reforma com bases protagonizadas por Lutero, Zwingli, Calvino e tantos outros. Igreja reformada, sempre reformada. Que Deus nos abençoe.